Olá, eu sou o Marcos Valério XR, do dia 23 de dezembro de 2019 e quero gravar esse vídeo como uma espécie de resposta a um vídeo em especial do Meteoro Brasil, que comentou sobre altruísmo e fez uma confusão absolutamente lamentável, apesar de comum, devido a uma dominante concepção ingênua de altruísmo. Isso foi tema da minha dissertação de mestrado, foi focado especificamente nisso. Minha tese de mestrado foi um sistema ético baseado em sentimentos, em emoções, conhecido como sentimentos morais. Existe já uma produção acadêmica a esse respeito, mas eu foquei mais principalmente dando uma dimensão psicoevolutiva, baseada principalmente no conceito de empatia. E isso focou muito essa questão do altruísmo versus o egoísmo. E eu notei que a quase totalidade das críticas que se faziam ao altruísmo partia de uma concepção de altruísmo absurda. Esse altruísmo é concebido como se fosse uma ação totalmente desinteressada, onde a pessoa tenta fazer coisas que contrariam o seu próprio interesse. É uma espécie de sacrifício, prejudicar a si próprio em benefício dos outros. O problema é que essa noção de altruísmo, como eu falei, é absurda, ela não faz sentido. Na realidade, ela viola até mesmo um dos fundamentos mais primários da psicologia cognitiva, que é o mecanismo desejo, crença, ação, sem o qual é impossível explicar qualquer tipo de comportamento humano. O que significa? Que você tem um desejo qualquer, um impulso qualquer, alguma coisa que te faz se mover. Você tem uma crença de que você pode satisfazer esse impulso, satisfazer esse desejo por meio de uma determinada ação. Então você executa essa ação. Praticamente todas as atitudes humanas podem ser entendidas dessa forma. E aí é que está o detalhe: o altruísmo não pode ser uma ação totalmente desinteressada, porque ele seria impossível um ser humano se mover nesse sentido. E caso ele se movesse, seria um impulso tanático, um impulso de autodestruição talvez, e mesmo assim isso é questionável. O ponto é que o altruísmo, na verdade, ele visa sim algum interesse próprio, só que esse interesse é perfeitamente compatível com o interesse do outro. Então o que é verdadeiramente, no sentido operacional e concreto, o altruísmo? É quando você sincroniza um interesse pessoal com um interesse alheio. Ou seja, você está sim beneficiando uma pessoa. É verdade sim que essa ação tem algum custo para você, mas essa ação também te beneficia. Primeiro de uma forma direta, porque você tem um impulso, uma emoção que você precisa satisfazer. Você se incomoda de ver uma pessoa numa situação de dificuldade. Então você quer ajudar. Então você já satisfaz o impulso em si. E depois, no nível mais sofisticado, o altruísmo também ele responde a uma necessidade social. A pessoa que pratica atos altruístas regularmente, ela é reconhecida por isso. Isso lhe traz benefício também. Vai ser muito mais provável que outras pessoas ajam em relação a ela de uma forma parecida, porque o ser humano tem uma tendência muito forte a receber, dar o que ele recebeu, a agir mais ou menos de forma como agiram com eles. Então, nesse sentido, é verdadeiramente trágico que uma produção com tantos acessos como desse Meteoro Brasil, que primeiro começou fazendo uma simpática abordagem sobre o desenho Pink e Cérebro, e depois, para trazer o gancho do tema do altruísmo, defina altruísmo como uma coisa irracional. Que o altruísmo é uma coisa como de uma certa forma vai contra a razão. E aí chega a colocar a questão de Ayn Rand, a famosa criadora do objetivismo e muito querida dos liberais e anarcocapitalistas. E aí faz uma crítica à visão de Ayn Rand. Só que tem um problema, meu amigo. Se altruísmo for definido dessa forma, como frequentemente se define, Ayn Rand está certa. Porque ele seria de fato uma espécie de suicídio.
você estaria se sacrificando, se prejudicando para beneficiar os outros. E essa é uma postura que, do ponto de vista kantiano, inclusive, não pode ser universalizada. Ela destruiria a espécie humana. Ou seja, de uma certa forma, Ayn Rand, por mais que eu discorde absolutamente da doutrina dela, nesse ponto ela tá correta, porque ela está pegando uma definição insensata, uma definição estúpida de altruísmo, e levando ela à sua conclusão lógica. Se altruísmo for defendido como uma coisa totalmente desinteressada do benefício próprio, o resultado infalível seria esse. Não faria sentido nenhum. E o que eu defendo é que não é. Contrapondo o egoísmo ao altruísmo, que é a contraposição clássica, você coloca o egoísmo como uma forma de você agir sempre em benefício de si próprio. E via de regra isso é visto de uma forma maléfica. Bem como o altruísmo, você agir em benefício dos outros. Acontece que a realidade não funciona assim, um ou outro, preto e branco, de uma forma maniqueísta. Via de regra, todas as ações humanas são egocêntricas. Elas partem de um eu. Você tem que ter um eu ao qual possa agir, ao qual o mecanismo de desejo, crença e ação possa funcionar. Sem ter essa noção, nenhuma ação é possível, a não ser talvez e talvez mesmo certas atitudes de determinados santos e iluminados que estão num estágio muito acima da humanidade. Mas eu não vou entrar nesse ponto. Só que o egoísmo você poderia entender de uma forma mais clara como aquela ação que visa um benefício próprio ou um benefício de um círculo muito fechado, que não está considerando o bem-estar alheio. Você pode verificar dessa forma. Mas você também pode verificar com um certo grau de egoísmo que não necessariamente prejudica os outros. Você toma uma atitude tal que é do seu benefício, mas não quer dizer que ela vá necessariamente prejudicar os demais. Então tem níveis. Uma coisa é o sujeito agir egoisticamente, prejudicando alguém. O cara vai lá, rouba, mata, tira uma coisa. Você pode considerar uma ação egoísta. Mas a pessoa que está indo lá, faz um negócio, compra alguma coisa e procura o melhor preço, ela também está agindo de uma forma egoísta. Mas uma forma socialmente aceitável, uma forma que socialmente válida, sacramentada. Então as coisas não são tão drásticas assim. Mas a gente pode colocar assim essa dicotomia de uma forma mais equilibrada, onde você tem o foco primordial no interesse próprio, que pode considerar ou não o interesse alheio, e você pode ter um foco mais amplo no interesse geral, inclusive o seu próprio. E aí que está a verdadeira dicotomia, a verdadeira expansão e contração do conceito. Quanto mais inclusivo for os seus objetivos, quanto mais você abrir ele para beneficiar outras pessoas, mais ele tende a ser altruísta. E quanto mais você fechar ele, mais tende a ser egoísta. Ou seja, é uma continuidade. Existe uma grande área de deslocamento que vai de um altruísmo extremo para o egoísmo extremo. Não é uma coisa que é um ou outro. Esse é o verdadeiro dano mental. O dano cognitivo que contamina a maior parte da humanidade e destrói qualquer experiência de entendimento. É achar que as coisas são binárias, que ou é isso ou é aquilo, e o pior, maniqueísta, que um é bom, que o outro é mau. Aliás, eu devo um vídeo mais extenso sobre maniqueísmo. Mas isso permeia esse pensamento descontínuo, esse pensamento binário de achar que é zero ou é um e não tem meio termo, é o que prejudica grande parte do entendimento das coisas. O altruísmo não pode ser, é absurdo que seja uma atitude totalmente desinteressada, porque ele satisfaz sim um impulso interno, ele satisfaz um desejo interno, nem que seja o desejo de simplesmente ver uma situação diferenciada. Nós somos seres estéticos, nós queremos muito nos agraciar sentimentalmente. Então muitas vezes nosso ato altruísta, ele necessariamente está visando também um bem-estar interno, nem que seja puramente sentimental. Eu não gosto de ver uma pessoa em determinada situação, aquilo me incomoda, porque eu tenho um certo grau de identificação com ela, porque eu tenho uma empatia, então eu ajo em favor dela, que além de causar um benefício para ela, eu também causo algum benefício para mim. Ou seja, é um sincronismo entre o bem-estar alheio e o próximo, você conseguir harmonizar os interesses
Sem contar que a nível social, o altruísmo é muito mais racional que o egoísmo. E quando você começa a pensar claramente, você percebe que uma sociedade onde impera o altruísmo é mais bem sucedida que uma onde vai imperar o egoísmo. Isso tem experiências e observações psicoevolutivas claríssimas a esse respeito, onde você observa populações onde começa a surgir determinados comportamentos. E você vai notar que os comportamentos onde predominam algum grau de altruísmo, as populações crescem mais e são mais fortes. E aí, se for haver um conflito de populações diferenciadas, aquela população que tem um altruísmo interno maior é mais bem sucedida. Ela consegue agregar mais força. O altruísmo fortalece os outros e você também por reciprocidade. E pode até num determinado momento não te dar um benefício tão imediato, mas te volta com um benefício maior. Até numa forma de pensamento econômico isso faz todo sentido. É um investimento social. Você abre mão de alguma coisa que você poderia de um benefício imediato, de benefício pequeno e imediato, e você investe isso num nível de relacionamento humano, de qual você vai ajudar outras pessoas, beneficiá-las, e isso geralmente tem um retorno para você. Isso vai te deixar socialmente mais forte. Vai te deixar capaz de construir alianças, de ter credibilidade, de fazer com que pessoas também ajam a seu favor. Então é de uma ingenuidade infantil, é lamentável uma pessoa pense no altruísmo como uma coisa que vai contra o seu próprio interesse, está por cima como uma coisa irracional, como esse vídeo infeliz lá do Meteoro fez. Esse tipo de noção, claro que ele não faz uma crítica ao altruísmo, ele faz uma defesa, mas faz uma defesa ingênua, uma defesa de que o altruísmo é simplesmente uma bondade. Pô, claro que está envolvido, mas é que está o detalhe, o bem, a ética, a bondade, as coisas que nós valorizamos, que elas têm uma função prática dentro da sociedade, elas têm uma função evolutiva clara, elas têm um benefício concreto em termos sociais, em termos de, claro, não que nós somos seres falhos, vamos ter problemas, mas você vai ver que até mesmo os gangsters, os criminosos, aqueles que agem em detrimento da maioria, eles só fazem isso porque eles agem em benefício de um pequeno grupo, ou seja, ele é fiel com a gangue dele. Ele tem um relacionamento ético interno com a própria gangue. Claro, e que se for violado, a punição é severíssima. Ou seja, a questão nunca foi de um bem contra o mal. A questão é sempre de um mal menor contra um mal maior. Ou melhor dizendo, de um bem maior contra um bem menor. É a questão entre aqueles que visam o benefício apenas de uns poucos, ou às vezes apenas de si próprio, em detrimento dos outros, e aqueles que estão visando um benefício maior, inclusive o benefício desse indivíduo que é mais vilanesco. Essa que é a grande dicotomia, e nesse sentido compreender o altruísmo é crucial. É uma questão não apenas de bons sentimentos, é uma questão não apenas de bondade, mas também de inteligência. O indivíduo mais inteligente, ele vai ser capaz de mobilizar mais pessoas. Ele só pode fazer isso por meio de algumas ações que serão consideradas claramente altruístas. E é isso, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 23 de dezembro de 2019. Muito obrigado por sua atenção.